O lucro da Petrobras caiu quase 29 bilhões de reais no segundo trimestre de 2023, o que representa uma queda de 47% em relação ao mesmo período do ano passado. Essa queda acontece após a mudança na política de preços da empresa, que abandonou o conceito de paridade de importação e implantou o modelo defendido pelo PT. Com a mudança, a Petrobras vem operando com defasagem de cerca de 20% na venda de combustíveis. Agora, por outro lado, o balanço divulgado mostra que a dívida bruta da estatal saltou 8,7%. Assunto que a gente naturalmente vai repercutir com os nossos comentaristas. Vamos a Brasília. José Maria Trindade, diretamente da capital federal, vai trazer as suas contribuições. Zé, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você. Sob a gestão de Lula e Jean Paul Prates, a Petrobras então registra queda no lucro e aumento da dívida. É o sinal do abandono daquela política de preços que levava em consideração, sobretudo, os valores internacionais? Foi um erro ou nem tanto, Zé? Pois é, uma gestão, né? Uma gestão característica. A Petrobras já foi a empresa mais endividada do mundo, para se ter uma ideia, né? Muito boa noite, Daniel. Boa noite, Mota, lá do Rio de Janeiro. Boa noite, Elane. Boa noite, Pavinato. Aliás, Pavi, o Giovanni do Sai da Toca fez questão de mandar um grande abraço a você. Olha, a Petrobras está sendo gerida de forma política e, de novo, já houve uma contenção aí da inflação de uma maneira barbeira, reduzindo preços de forma artificial da energia, os chamados preços administráveis, né? Energia, água, serviços e taxas públicas, e inclusive da Petrobras. Aí a Petrobras entrou numa situação que ficou a empresa mais endividada do mundo. Na gestão Bolsonaro houve um equilíbrio ali entre o preço dos combustíveis, o mercado internacional, e houve também uma decisão do governo de reduzir os impostos. Os governadores chiaram muito, mas isso equilibrou a empresa e manteve os preços dos combustíveis ali nos patamares reais. Havia naquela época uma oscilação muito grande do mercado, o preço do petróleo subiu, o valor do dólar aqui internamente também subiu, e isso provocou um desequilíbrio, aumentando muito o preço dos combustíveis. E é uma área muito sensível, né? Os combustíveis acabam impactando a inflação e os preços de toda uma cadeia. Tudo precisa de ser transportado, é preciso de energia. Enfim, a Petrobras realmente é muito estratégica. Havia ali a possibilidade, até a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, de privatizar a Petrobras. Já que ela não pode equalizar os preços dos combustíveis, para que ser uma estatal? É um raciocínio correto. Veja bem, houve um momento em que o capital privado não tinha como fazer grandes empresas, como a Vale do Rio Doce, a Uzi Minas, a Petrobras, várias, Eletrobras. Então, era preciso, sim, o investimento do Estado. Mas esse tempo já passou. Hoje o Estado já não dispõe mais de capital para manter prejuízos assim da Petrobras e novos investimentos, são investimentos caros, né? De refinarias e de extração de petróleo, assim por diante. Então chegou o momento de pensar seriamente o que fazer com a Petrobras. Ou diluir o mercado e privatizar. Não dá para privatizar um monopólio, porque nós estaremos fritos nas mãos de uma empresa só, né? Mas é preciso rediscutir a Petrobras. Não é uma empresa para dar lucros altos, né? E massacrar o povo brasileiro, distribuindo dividendos. Mas também não pode levar a empresa à quebradeira. E este é o caminho. Administrar preços de combustíveis de forma artificial é o caminho para quebrar a Petrobras. O que eu tenho entendido aqui do governo é de que chegou o limite. As mensagens são de que, se houver aumento do valor do petróleo no mercado internacional, o valor do dólar aqui, aí o povo vai sofrer de novo com o aumento dos combustíveis. Certo, a gente segue com o nosso giro de análises. Vamos ao Rio de Janeiro. Roberto Mota com a gente. Mota, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você. Sobre esse assunto, eu me lembro que no início do ano, o presidente Lula, por mais de uma vez,
fez críticas aos lucros recordes registrados pela Petrobras e também no sistema de distribuição de dividendos aos acionistas. Ou seja, criticou a boa performance da empresa e a maneira como ela vinha sendo administrada. Agora, sintomático, né? O lucro caiu e a despesa e as dívidas aumentaram. Só que tem que ter um limite para isso. Concorda, Mota? Era a coisa mais previsível. Boa noite, Daniel. Boa noite, nossa bancada. Boa noite a nossa audiência que nos ouviu dar esse alerta aqui várias vezes. Nós explicamos. O preço dos combustíveis, ele varia em função de vários fatores. Tem o preço do petróleo no mercado internacional, o valor do dólar e a quantidade de impostos que incidem sobre os combustíveis. As variações de preço no curto prazo são normais, mas no longo prazo, como lembrou Zé Maria, a única forma da gente garantir melhores preços para todo mundo é através da concorrência. Quanto mais empresas de petróleo existirem no mercado, melhor será o preço para o consumidor. Essa é apenas uma das razões para a privatização da Petrobras. A outra razão é justamente impedir que ela seja usada como um instrumento de políticas populistas. O que significa isso? O que significa usar a Petrobras como instrumento de políticas populistas? Bom, uma das coisas que já aconteceu no passado foi o direcionamento do plano de investimentos da empresa para finalidades político-eleitorais. Então você constrói uma refinaria não no lugar onde ela é mais necessária, mas no lugar onde te dá melhor dividendo político. O resultado disso foi desastroso. Qual é a outra forma de se usar politicamente a empresa? É acabar com a paridade de preços. E aí você compra o combustível mais caro lá fora e vende mais barato aqui. Isso cria uma defasagem de preço. Quando isso acontece, a Petrobras acumula prejuízo. E no final, quem paga essa conta somos nós. Então, a nova política de preços da Petrobras, ela, na verdade, é a velha política de preços, aquela que quase quebrou a empresa. Tá certo, a gente segue no nosso giro de análises com a gente aqui nos estúdios em São Paulo, a Elaine Keller. Elaine, seja bem-vinda. Uma ótima noite a você. Assunto importante que repercute em todo o noticiário. Esse encolhimento da Petrobras, pelo menos no que tange o lucro, já era esperado? Não há um risco da empresa encolher ainda mais e isso prejudicar, inclusive na cotação da empresa na Bolsa de Valores? Os papéis não tendem a cair? Os fins, no caso o preço mais baixo, nem sempre acaba sendo uma coisa vantajosa, já que o próprio governo federal, o Brasil, é o maior acionista da Petrobras. Sim, há esse risco sim. Boa noite, Daniel, boa noite, José Maria Trindade, boa noite, Mota, boa noite, Pavi, e boa noite a todos que nos assistem e nos ouvem. Essa queda agora do lucro da Petrobras, a gente ainda não pode dizer que ela ocorre por uma intervenção do Estado, né? Vamos lembrar que o ano passado a gente teve uma subida no preço do barril, né? O barril estava ali na casa de $120 por conta da guerra da Ucrânia e Rússia, né? Depois você tem a queda desse preço do barril para a casa dos $70. E, além disso, a desoneração dos combustíveis no final do ano com o governo Bolsonaro. Agora, então, tudo isso, né, e os custos da própria Petrobras se mantiveram. Então, a gente tem aí uma queda no preço do barril e também a desoneração dos combustíveis. Isso afetou, sem dúvida alguma, aí a lucratividade da empresa, porque os custos dela permaneceram estáveis. Até aí tudo ok, não tem problema, não é um problema da intervenção do novo governo. O problema está daqui para frente, porque este barril que estava a 70 agora sobe para $86,86 e o novo governo, principalmente liderado aí pela opinião de Haddad, não quer transferir este aumento do barril para os combustíveis, ou seja, para o consumidor final. E é aí que a gente tem um grande problema. Quem é que vai subsidiar essa conta?
a própria Petrobras com o bolso dela, né? Então a preocupação, e por isso cai aí o preço do papel da petrolífera, é justamente o que o governo vai fazer diante desse aumento aí, que é um percentual bastante expressivo. Se a gente fala de 70 para 86, nós estamos falando mais de 20% de aumento no preço do barril. Então a gente precisa saber agora como é que o governo, né, e essa nova gestão da Petrobras vai organizar aí e se vai ou não transferir este custo ao consumidor final, Daniel. Tá certo, a gente segue com o Thiago Pavinato também aqui no estúdio com a gente. Pavi, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você. Lucro em queda, dívida em alta, pelo menos no segundo trimestre do ano, porque na lógica de alguns líderes, de alguns presidentes, parece um crime uma empresa bater recordes de lucro e performar bem. Boa noite, Caniato. Boa noite, Elaine. Boa noite, Mota, Trindade, nossa audiência. Muito prazer em revê-los. Vocês estão tão bonitos. Muito elegantes, mas jovens, tão cheios de vida. Já a Petrobras, a coisa tá preta, Braz. Essa mudança de política abrupta desta gestão, eu digo desta gestão porque a mudança de política da Petrobras tem que ser algo que diga respeito à Petrobras. Porque, meus senhores, a Petrobras não é uma estatal, é uma sociedade de economia mista. Como sociedade de economia mista, o governo é o maior acionista e tem o controle, mas nós temos uma outra metade que é de investidores privados. Não só tubarões que vivem nadando nos mares revoltos das bolsas de valores. Eu falo também do trabalhador brasileiro. Vale lembrar que já no governo Lula, lá atrás, foi liberado o FGTS dos trabalhadores para compra de ações da Petrobras. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, aquele dinheiro que as empresas recolhem e que equivale a um salário por ano de trabalho, é depositado na Caixa Econômica Federal, fica num fundo administrado, muito mal administrado, aliás, pelo governo federal, e que não rende nada, rende menos que a poupança. A inflação ultrapassa o que o FGTS rende, de maneira que é um salário por ano que ao fim do ano vale menos que um salário. Em 2 anos, o salário do segundo ano vale menos que aquele salário, e o salário do primeiro ano vale ainda menos do que o valor menor que o salário do ano anterior. Ou seja, é uma forma de tungar um pouco do dinheiro do trabalhador. O trabalhador só retirava em 2 situações naquela época. Quando ele perdia o emprego, era dispensado, então ele podia sacar o FGTS, ou quando ele adquiria o primeiro imóvel. Ele faz um financiamento, vai adquirir um primeiro imóvel, ele podia sacar aquele dinheiro. Pois bem, apareceu uma terceira forma de sacar, que foi tirar o dinheiro, não para pôr no bolso, mas para investir na Petrobras. Muita gente fez isso. Inclusive meu pai, coitado. Ele fez esta besteira de usar o seu fundo de garantia para pegar as ações da Petrobras. No começo foi até simpático, mas quando chegou a Dilma, meus senhores, aquele FGTS que o trabalhador ele tiraria com defasagem quando lhe perdesse o emprego, ou quando ele fosse comprar ou quitar a parcela do primeiro imóvel próprio, aquele dinheiro que seria menor do que um salário por ano aplicado na poupança, vejam só. Aquele pouco dinheiro que ele seria secado se reduziu a pó, se reduziu a nada, se reduziu a centavos. Quando a bolsa de valores, quando as ações elas lucram em cima de um salário inteiro. Então você tem um considerável acréscimo no valor investido. Mas quando elas reduzem a pó, o considerável rendimento futuro é um considerável sobre o pó, e zero
vezes qualquer coisa é zero. Então a Petrobras, ela é vital para a economia popular. Além da questão da gasolina, além da questão dos empregos, além da questão energética, nós temos a economia popular envolvida com a Petrobras a partir do próprio Lula, com o investimento de trabalhadores que ali colocaram o seu fundo de garantia do tempo de serviço. E é claro que, existindo lucro, isso deve ser repartido, as pessoas devem ser remuneradas. É claro que, se o Lula ele criticava a distribuição de dividendos, eu até entenderia, senhores, que essa distribuição de dividendos ela podia ser menor. E parte desses dividendos podia ser aplicado no refino do óleo cru. Porque o Brasil, ele exporta, o Brasil, ele trabalha basicamente com o óleo cru. E se o petróleo teve uma queda no valor, se os produtos finais tiveram um aumento e queda, e aumento e queda, e isso varia com o tempo, o óleo cru, ele tem uma variação quase que insignificante, porque ele já tem um valor baixo quando comparado com um produto final. Então não é um bom negócio. Um bom negócio seria o investimento em refinaria séria, não como passadina. O investimento em refinarias aqui no Brasil, gerando empregos aqui no Brasil, diminuindo o custo de circulação do óleo cru. Bom, Lula, ele se queixou muito disso. Da mesma maneira que o Lula disse que não colocaria um amigo num cargo de juiz da Suprema Corte, da mesma maneira que ele disse que ele ia isentar o imposto de renda daqueles que ganhavam até R$5.000, da mesma maneira que o Lula disse que, começando o seu governo, as matas seriam de tal forma protegida que nós ficaríamos impressionados, acabaram as queimadas. Nós estamos vendo o Lula com o encaminhamento das políticas da Petrobras. Os dividendos últimos que foram distribuídos não serviram para investir no refino do nosso produto. E é claro que nós podemos ver um presidente que se queixa de uma empresa que dá lucro. Um presidente que se queixa de uma empresa que dá lucro é um presidente que diz que os livros de economia estão superados. Porque nesse tipo de raciocínio orwelliano, como em 1984, liberdade é escravidão, guerra é paz, ignorância é força, logo uma empresa não pode dar lucro. Aliás, esse é um tipo de raciocínio que é aplicado em tantos outros setores do Brasil hoje, como nas palavras amor, como no regime democrático, como no uso de palavras fascista, chacina, genocida. Tudo está invertido. Existe no Brasil uma novilíngua. Existe no Brasil uma nova forma de expressar o amor. Amor, estranho amor. E quando nós vemos esta fotografia, é claro que existe uma volatilidade natural. A Petrobras também teve queda no seu valor de mercado no governo Bolsonaro. Mas ela teve queda e teve alta. Mas eu falo do valor de mercado. O problema aqui é que, além da queda no valor de mercado, nós tivemos a queda no lucro, enquanto nós poderíamos ter um aumento de lucro. Vejam a Venezuela, um país improvável que conseguiu, neste período, fazer lucro com a PDVSA. Mas o Brasil não teve esse jogo de cintura. E da mesma maneira que nós tivemos a queda do valor de mercado, a queda no lucro, nós tivemos um aumento de gastos, o que é absolutamente inadmissível, ao lado de que o governo passou a interferir de fato na Petrobras. A queda no preço dos combustíveis do governo Bolsonaro no final de 2022 foi uma queda via tributos. Ou seja, não houve interferência nas políticas de uma sociedade de economia mista, porque o presidente não é o presidente da Petrobras. Foi uma questão política.
O que nós estamos vendo agora, esta manipulação dos preços, é uma manipulação indevida, ilegal, inconstitucional, imoral e indecente diretamente da presidência da República na administração da Petrobras, da mesma maneira que nós vimos no governo Dilma. E o resultado, a conclusão dessa interferência no governo Dilma, todos nós lembramos. A não ser que nós queiramos tapar os olhos ou fazer um exercício, uma confissão de fé e queiramos acreditar que fazendo o mesmo do que antes, nós não teremos os mesmos resultados. Mas aí vai da liberdade de cada um querer se enganar. Friamente, pelos números, pelas políticas, é daqui para pior. E não adianta fazer o L, porque o dedinho não vai fazer a curva subir.